aqui de novo, né? Nós vamos falar alguma coisa, então, como vocês estão podendo observar no nosso painel, sobre os princípios da doutrina espírita. Vamos comentar sobre o que é, o que não é espiritismo, sempre no sentido do entendimento, no sentido de estudo, não no sentido de crítica a nenhum pensamento qualquer que seja. Então, nós sabemos que o espiritismo é uma doutrina com bases filosóficas. Então, por assim dizer, ele é uma filosofia, porque ele perquire acerca do porquê estamos aqui, de onde viemos, as causas de nós estarmos das coisas, né? Então ele é uma filosofia. As bases do espiritismo são científicas, não a ciência de laboratório, né? Não assim, porque mesmo Kardec nos explicou, nós não podemos pegar o espírito é objeto do espiritismo, da ciência espírita, mas nós não podemos pegar um espírito e medir no laboratório, pesar, né? O espírito não tem peso, não podemos analisar o espírito como as ciências do mundo fazem com as coisas. Então, qual o objeto de estudo da astronomia, por exemplo? Os astros, as estrelas. Então, pode-se observar por telescópio, qual o objeto de estudo da medicina? As doenças, então, provocadas por vírus, bactérias. Como podemos observar os vírus, bactérias? Através de microscópio e outras coisas. Agora, existe algum aparelho que se consiga observar com os espíritos? Existe. Chama-se médium. Existem até algumas filosofias espiritualistas que chamam médium de aparelho, não é verdade? Então, o médium seria um aparelho. Então, nós podemos observar o espírito através do médium. Foi o que Kardec fez. E a ciência espírita, ela também utiliza muita estatística. Kardec, ao criar o corpo doutrinário, ele perguntou a muitos espíritos as mesmas perguntas. Então, ele não ia a um médium e comentava com esse médium a respeito de uma coisa. Não, ele ia em 1, 2, 3. Consta que perto de 1.100 espíritas, né? Que já existiam já 1.100. Não eram centros como hoje, óbvio. Quando se falava esse centro espírita, reuniões mediúnicas, né? Reuniões caseiras, geralmente. Então, ele pesquisou muito para chegar ao corpo doutrinário, que está no Livro dos Espíritos. Então, o espiritismo, ele é sim uma filosofia com bases científicas, lógicas e racionais. Agora, onde entra a religião aí? Qual o sentido da religião? O que a religião faz? Oi? Nos ligar com Deus, né? Nos religar, né? Tanto é que fala-se que o termo religião vem de religar, né? Que é nos religarmos ao Criador, a Deus. E de que modo o Espiritismo faz isso? Já que ele é uma ciência, ele é uma filosofia, não é uma religião no sentido comum do termo. Pelo fato de nós entendermos racionalmente que existe Deus, entendermos racionalmente, conseguirmos ter uma fé raciocinada, no sentido de que nós somos espíritos, que nós sobrevivemos à morte do corpo físico, que não existe o acaso, que o que nós passamos aqui na Terra se deve a leis divinas, muitas vezes que nós não compreendemos ainda, mas que tudo tem um sentido na vida. Isso não é uma base religiosa? Isso não fortalece a nossa fé? E não cumpre o objetivo da religião, que é ligar a Deus? Existem muitos espíritas que não gostam que nós falemos que o espiritismo é religião. Então eles falam que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências morais.
Então eles não colocam religião, né? Morais. É uma coisa, não é verdade? Não importa o nome que se dê. Então importa a prática. Tanto é que nos faz pessoas religiosas, pessoas mais moralizadas, não são pessoas mais religiosas? Não é a mesma coisa? Então não vai importar o nome. O fato é que o Espiritismo, para ter todo esse aparato, cumprir toda essa função que ele tem que cumprir, ele tem princípios básicos, não tem? Algumas pessoas pensam que o Espiritismo é tudo, né? Algumas pessoas, sem conhecer o que é Espiritismo, pensam que o Espiritismo é uma coisa assim, que aceita tudo é Espiritismo. Já ouviram falar, né? Olha aquilo lá, aquela pessoa a astróloga, é espírita. Né? Vocês já viram aqueles folhetinhos que às vezes saem na rua, né? Anunciando, espírita vidente, faz trabalhos, consegue fazer casamentos, consegue, já viu esse negócio aí? E daí falam que é espírita, né? Mas tudo é espiritismo, que coisa engraçada, né? É espiritismo, será? O espiritismo tem princípios sólidos e bem definidos, que nós vamos discutir aqui hoje à noite. Tem coisa que é espiritismo, tem coisa que não é. Digam o que disserem, né? Não é no sentido de que nós tenhamos que perseguir essas pessoas que fazem coisas que não são espiritismo, não, mas são coisas que não pertencem ao corpo doutrinário. Então nós vamos analisar os princípios do espiritismo, né? Que são princípios, regras básicas, né? O espiritismo ele não tem dogmas, porque dogmas são pontos indiscutíveis, mas os princípios são pontos assim básicos e lógicos e racionais, em que eles são imutáveis porque eles têm fundamento, não no sentido de que alguém se reuniu e definiu assim, não, esses são dogmas, como existem em outras crenças, as quais também nós não vamos discutir, nós não vamos julgar, né? Bom, alguém pode citar um princípio do espiritismo? Um só? Pode falar, quem levantou? Parece que eu vi alguém levantando a mão. Reencarnação. Reencarnação, muito bem, um princípio básico, né? Imortalidade não. Alguém pode falar outro? É imortalidade não. Exatamente, está certo. Em outras palavras, né? Mas alguém pode falar mais algum? São cinco. Esqueceram do principal princípio, o primeiro. Sim. Assim, né? Mas amar a Deus seria uma consequência religiosa e moral, né? É a consequência que você chega conhecendo os princípios. Mas você mencionou bem, o primeiro princípio mais importante é Deus, é a existência de Deus, né? A existência de Deus é o princípio básico, mais importante, porque se não existisse Deus, nada existiria. Então, tanto é que na pergunta primeira do Livro dos Espíritos o que é Deus? O que é Deus? Né? Por que não quem? Por que será que não quem é Deus? Por que Kardec fala assim, quem é Deus? Ele está falando Deus, que Deus é coisa. Deus é o único, mas não uma pessoa, né? Não é uma pessoa. Quem é a Marina? É a minha nossa amiga Marina. Quem é ela? Né? Se eu perguntar o que é a Marina, o que eu posso falar? É um ser humano do sexo feminino, não é verdade? Então é isso, essa a ideia. Quem é Deus? Deus não é um ser humano, é isso que eu quis dizer, né? Oi? A causa primeira de todas as coisas, exatamente, a primeira causa, porque existe uma forma de nós. Olha que o Pedrinho falou isso, se vocês estão lembrados, hein? Ele falou sobre Deus, foi semana passada, semana retrasada, né? Semana passada foi a Lúcia, semana retrasada o Pedrinho de Jaguariúna falou sobre Deus, não é isso? Foi semana retrasada, né?
Na outra ainda? Nossa, ainda faz tempo. Bom, um dia, quem assistiu um dia, ele falou sobre Deus. Olha que ele falou, como nós podemos provar a existência de Deus? Como nós podemos provar? Isso, você tem razão. Por quê? Para todo efeito há uma causa, né? Ninguém vai falar que uma coisa apareceu por acaso. Essa cadeira está aí, como que ela está aí? Um dia ela surgiu aí. Não, alguém pegou o material, fez a cadeira, então ela apareceu aí e tal. Então, e agora, uma cadeira mais simples, imagina todo o universo, nós, seres humanos. Então, para todo efeito há uma causa, e para todo efeito inteligente há uma causa inteligente. É uma coisa que foi feita bem elaborada, harmônica, tem um porquê, então é uma causa, é um efeito inteligente. Então a existência de tudo é um efeito inteligente. Então por isso nós provamos a existência de Deus. Bom, muito bem. Deixa eu ver, para não ir além do horário. Vocês vejam que quando nós falamos Deus em Espiritismo, né, a gente sabe os atributos dele, atributos divinos. Aliás, esses atributos não são os atributos que os Espíritos falaram sobre Deus, né? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas Kardec fala que a nossa filosofia já chegou a esse conhecimento. Daí os Espíritos falam, para vocês está bom assim, mas tem mais que isso. São aqueles: Deus é eterno, imutável, único, onipotente, infinitamente justo e bom. Mais algum imaterial, né? Então, esses são os atributos de Deus, as qualidades de Deus, vamos dizer. Então, esses atributos, não foi fácil a nossa filosofia chegar, a capacidade humana ter essa ideia sobre Deus. Porque a primeira ideia que os homens tiveram sobre algo superior foi qual? Os poderes da natureza, né? Alguém já estudou na escola como que nossos índios brasileiros achavam que era Deus? O que era Deus para eles? A lua, o sol e o trovão. O principal deles era o trovão, Tupã, né? Tupã era o trovão. Então são coisas que colocavam medo. Tudo que infundia medo era Deus. Depois os seres humanos passaram a achar que os deuses eram animais, porque também tinham medo dos animais selvagens. Então eles temiam os animais. Depois de um tempo, eles passaram a cultuar certos homens, certas pessoas que se destacavam no normal da humanidade. Ou eram mais inteligentes, ou eram mais fortes, de uma certa forma. Essas pessoas, quando elas morriam, eles achavam que eles eram deuses também. Então, os gregos davam aos deuses deles atributos e qualidades e defeitos humanos. Os deuses dos gregos, eles eram invejosos, ciumentos, vingativos, brigavam entre si, traíam. Então os deuses gregos eram assim. Então eles tinham todos os defeitos dos seres humanos. O que isso quer dizer? Que a humanidade foi aos poucos tendo tentativas para compreender Deus. Uma dessas tentativas, bem interessante, foi a tentativa do povo judeu, que é um que chegou mais próximo. Por quê? Porque eles tiveram a ideia de que Deus é único. Porém, eles também atribuíam ao Deus Javé ou Jeová qualidades e defeitos humanos. Lembre-se que na Bíblia conta que Jeová ele tinha que ser temido. Tanto é que muitas pessoas ainda acham que tem que temer a Deus hoje em dia, não é isso? Ele tinha que ser temido. Certa vez ele ficou arrependido de ter criado a humanidade. Imagine se vocês, Deus, se arrependendo. Que segurança nós teríamos? Nenhuma, né? Faz uma coisa hoje, depois se arrepende. Então, nós entendemos, de acordo com o Espiritismo, que Deus é imutável. Ele não muda. Mas o Deus dos gregos, dos judeus, ele se arrependeu e mandou um dilúvio. Matou todo mundo afogado. Só salvou uma família. Então a gente sabe que isso é uma lenda, mas é uma tentativa do povo de aprender sobre Deus. Daí veio Jesus. Daí Jesus veio
no meio daquele povo que tinha aquela ideia um pouco deturpada sobre Deus, e daí não, ele ensinou, não gente, Deus é Pai, Deus é bom, e um pai sendo bom só sabe dar boas coisas aos seus filhos. Qual é um pai que o filho lhe pede um pão, vai lhe dar uma pedra, ou lhe pede um peixe, vai lhe dar uma serpente? Jesus falava. Então ele já aclarou mais a ideia de Deus dentro dessa ideia de Pai. Estão entendendo? Então, essa ideia sobre Deus, então, ela é evolutiva. Deus não mudou, mas o ser humano foi mudando a sua ideia sobre ele, evoluindo a sua ideia, melhorando a sua ideia. E nós chegamos hoje, com a doutrina espírita, a entender racionalmente que Deus é a causa primeira de todas as coisas. É o que causou tudo. A seguir, então, alguém falou aí, né? Imortalidade da alma. Então é óbvio, né? Que Deus, sendo Pai, sendo bom, infinitamente justo e bom, não vai criar seres para matar depois. Seria algo ilógico, injusto, né? Então nós não somos o corpo físico, não somos corpos, somos espíritos, estamos habitando temporariamente um corpo físico. Então nós somos imortais. O nosso corpo não, óbvio, né? Sabemos que os corpos terão fim, mas nós somos imortais. O terceiro, é decorrente desses outros, é a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. É uma coisa lógica, mas por que não haver possibilidade de comunicação? Se todos nós somos espíritos, a única diferença entre nós, espíritos, que estamos habitando um corpo de carne, é que nós estamos encarnados, e os espíritos libertos do corpo, é que eles estão libertos, mas todos somos espíritos. Então todos nos comunicamos. É lógico que essa comunicação não é tão ostensiva, mas há possibilidade, senão seria injusto, senão não haveria assim razão, não haveria motivo nenhum para ser impedido. Essas razões que as pessoas colocam são razões puramente de credulidade, são razões que as pessoas não analisaram direito. Então, muitos dizem, é baseado na Bíblia. Mas o que nós acabamos de falar sobre a Bíblia? A Bíblia, ela vai evoluindo, ela é uma tentativa do homem de compreender as coisas espirituais. Não é assim, algo pronto, acabado, né? Depois nós temos ainda a pluralidade de existências, que é mais do que a reencarnação. Também é algo que decorre do entendimento sobre o que é Deus, sobre os atributos divinos, sobre a sua justiça, a sua bondade. Se nós só tivéssemos uma vida, lógico que a gente não vai falar tudo sobre a reencarnação aqui, que isso demanda muito tempo, demanda uma palestra inteira, mas nós estamos apenas fazendo um resumo dos princípios básicos. Todos nós sabemos, né? Qual o fundamento para que haja a reencarnação? O fundamento para que haja a reencarnação é a justiça divina. É óbvio, né? Porque nós observamos a humanidade. As pessoas são muito diferentes. São iguais, mas diferentes. Iguais no sentido de que todos têm os mesmos direitos, todos tiveram o mesmo ponto de partida, mas são muito diferentes. Assim, na condição social, na condição intelectiva, nas suas ideias, como nas suas emoções. Algumas são mais felizes, outras mais tristes, né? Algumas sofrem mais, outras sofrem menos. Algumas parecem que tudo sorri, tudo dá certo. Algumas parecem que tudo para elas dá errado. Não acontece isso? Se houvesse só uma vida e Deus houvesse criado aquelas pessoas exatamente naquela vida, então nós podemos perguntar por que Deus fez aquela pessoa assim? Qual seria a justiça?
Sem esquecer de nós verificarmos também a tremenda diversidade de tempo de vida das pessoas. Tivemos o Oscar Niemeyer, que desencarnou com 104 anos, né? A mãe do Caetano Veloso com 105, né? Acho que mais que isso, parece que tem uma pessoa que desencarnou com 128 na França há pouco tempo, não é isso? É o que mais viveu, uma mulher, né? Mas mais que isso, olha, 128 é um absurdo, né? já imaginava, né? Você vê uma moça de 28 anos, né? Você começa a pensar assim, nossa, ela vai viver mais 100 anos. Vai viver mais. É uma coisa absurda. Mas, mesmo assim, olha, é muito pouco perante a eternidade. Vocês concordam? É muito pouco. Se nós vivêssemos 200 anos, ainda assim seria pouco perante a eternidade. E ninguém vive tudo isso. Até uma criança que desencarna com horas, né? Minha filha, gêmea da Beatriz, ela desencarnou com 2 horas de vida. Então, quer dizer, por que essa diversidade de tempo? Né? Qual seria a sorte dessas almas se não houvesse a reencarnação? Aquela pessoa que viveu 100 anos, ela teve mais tempo para fazer o certo, fazer o errado, corrigir, se arrepender e tal, né? Uma pessoa que desencarna moça aí, vamos supor que ela fez muitas coisas erradas, né? Nossa, mas ela não teve tempo nem de se arrepender do que fez, nem de corrigir. Daí Deus a mandaria para o inferno, segundo as religiões, sim. E as crianças em tenra idade não tiveram tempo de errar, então vai para onde? Para o céu? Mas não tem nenhum, se não tiver o tempo de errar, também nem de acertar. Que mérito teriam? Por que essa diferença? Não precisamos nem ir muito avante para a gente perceber que a ideia da vida única é absurda. Ela depõe contra a bondade divina. Se não houvesse a reencarnação, não existiria Deus. Ou, se ele existisse, não seria justo. Então é tão óbvio. A gente nem precisa ficar, porque para nós espíritas é muito óbvio, né? Agora, não sei como o fato de muitas pessoas não conseguirem entender essas coisas tão óbvias, também é algo que confirma a reencarnação. Perceberam? Porque alguns já vieram de outras vidas, já analisaram as ideias, já tem na sua mente essa ideia. Alguns nem tiveram tempo para pensar ainda. Podemos prosseguir então? A seguir, nós falaremos então do último dos princípios, a pluralidade de mundos habitados. Também é o decorrente de todas as outras. Se houver só nossa Terra habitada, o universo tem bilhões e bilhões não se fala quilômetros no universo, né? Porque quilômetro perto do universo não é nada, né? Se fala em ano-luz. Ano-luz é a distância que a luz percorre num ano. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, num ano ela percorre muito mais, né? E a capacidade dos melhores telescópios dá para chegar a 10 milhões, por exemplo, de anos-luz. Ou até mais que isso. 100 bilhões não sei tanto, porque daí seria mais que o universo, porque o universo teria 15 bilhões de anos, né? Então nós conseguimos atingir até 15 bilhões de anos-luz. É muita coisa. Seria um tremendo desperdício de espaço, só a Terra habitada. Então esse é outro princípio do Espiritismo. Bom, então esses são os princípios básicos. Outros são decorrentes. A lei de causa e efeito e outras coisas são decorrentes. Podemos prosseguir? Agora nós vamos falar sobre coisas que não fazem parte das práticas e crenças espíritas, para a gente se entender. Não é no sentido de nós criticarmos, como nós falamos, é no sentido de nós delinearmos, nós
entendermos, isso é espiritismo, isso não é respeitando-se as pessoas que praticam coisas que não sejam espiritismo, mas não é espiritismo. Por exemplo, a astrologia. A astrologia, ela não tem fundamento nenhum. A astrologia, ela foi criada na antiga Babilônia há 6.000 anos. Há 6.000 anos, o ser humano não conseguia nem... só conseguia enxergar alguns planetas a olho nu. E eles sabiam, viu? Até que sabiam bem esse tipo de coisa, apesar de enxergar a olho nu. Só que não sabiam o que era. Há 6.000 anos, o mundo era entendido como o céu assim, como uma cúpula, assim, uma meia bola, né? Com as estrelas pintadas no seu teto, né? E o sol abaixo, a lua também abaixo, e a terra plana. Então, quer dizer, a ideia que se tinha do universo era essa. Então, entendia-se que os astros que era possível ver a olho nu, que era Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Só esses conseguia se ver a olho nu naquela época. Depois descobriram-se mais planetas e tal. Esses dois foram influenciavam, porque a base da astrologia é essa, que os astros influenciam a nossa vida aqui na Terra. Todo mundo que nasce num determinado signo teria o mesmo destino, as mesmas ideias, o mesmo caráter. Nós somos máquinas ou nós somos livres? Temos o livre-arbítrio. Então não tem fundamento nenhum, lógico nenhum. Doentes, fadas e gnomos, né? São coisas de modismo. Há pouco tempo atrás tinha um modismo, né? As pessoas acreditavam nisso aí, né? Não sei por que achavam bonito as coisas, acreditar em duendes, em fadas, em gnomos. Essas coisas fazem parte da mitologia irlandesa, né? Então, como existem muitos norte-americanos que são descendentes de irlandeses, então eles ressuscitaram essa mitologia, esse folclore, e espalhou-se para os Estados Unidos. E daí, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo. O mundo copia tudo dos Estados Unidos. Então, por que nós não criamos a nossa própria, né? Nós temos a Saci-Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira. Então a gente abandona os doentes, fadas e gnomos. Tem terapias como cromoterapia, através de cristais, e várias outras terapias. Também não fazem parte do espiritismo. Existem muitos centros espíritas por aí que, assim, de uma maneira muito arriscada, de uma maneira muito assim, que depõem contra o espiritismo, contra a doutrina espírita, que trazem para dentro de suas casas esse tipo de coisa. Nós não precisamos disso. Nós temos a mais evoluída, desculpe assim a falta de modéstia, filosofia do mundo, que é a doutrina espírita. Não precisamos desse tipo de coisa. Então a cromoterapia talvez faça algum efeito, pela sugestão, sabemos, através de cristais, outras coisas, né? Por exemplo, como que um cristal vai influenciar o nosso corpo físico? Que fluido, que energia pode ter um cristal que seja melhor do que a energia do passe? O cristal é mineral. E nós temos a energia através do passe, que vem dos espíritos e do próprio médium. O que você acha que seria mais evoluído, mais elaborado para nós, para o nosso tratamento? Então, essas coisas não fazem parte do espiritismo. Com respeito sempre àquelas pessoas que fazem esse tipo de coisa fora do centro espírita. Anjos, também outro modismo. Teve uma pessoa aí que um tempo atrás lançou um livro que dava um anjo, era anjos que nem se fosse signo. Tal data, um anjo, outro anjo e tal. Imagina o coitado desse anjo para tomar conta de tanta gente que nasceu num mês, por exemplo. Todos eles tinham que orar para esse tipo desse anjo. Então é mais um modismo, é mais
coisas feitas sem análise, sem fundamento, ou até com motivos comerciais. Então os anjos, nós sabemos pelo Espiritismo, que nada mais são do que espíritos muito evoluídos, que já alcançaram um grau máximo de evolução, já são espíritos puros que não reencarnam mais. Então não são anjos criados à parte, não foram criados como os anjos. Eles passaram por todas as fases como nós passamos aqui na Terra. E nós também chegaremos a ser anjo um dia. Que anjinho, né? Não com asinha, né? Mas também tem outros tipos de leituras, tratamentos e tal. Quiromancia, que é leitura da palma da mão. Alguns que a mão nos fala o futuro, fala o que vai acontecer, se vai casar, se vai ter filhos, não sei o que, tal. Então, muitos trazem essas coisas para dentro dos seus espíritos. Cartomancia, a leitura das cartas, né? Quanta gente não gosta de ver o futuro, né? Inclui o tarô, né? Búzios, né? Jogar aqueles búzios para saber o futuro, isso aqui, tal. Consulta os espíritos. O espírito não consulta o espírito? Não, o espírito não consulta o espírito. Porque espíritos são irmãos nossos. Você não vai consultar o espírito, perguntar se você vai casar, se você vai ter filhos, se vai ganhar loteria. Por quê? Se ele é um espírito evoluído, ele não vai nem tomar conhecimento. Se ele for um espírito pouco evoluído, talvez ele fale para você, para ficar tirando sarro da sua cara depois, quando você quebrar a cara. É isso que vai acontecer. Então, e acontece muitas vezes isso aí. Então os espíritos bons não se prestam a esse tipo de coisa. Não é essa a finalidade do espiritismo. Velas, é muito perigoso, tá? Pode botar incêndio numa casa. Não tem necessidade nenhuma de vela. As pessoas acendem vela para o anjo da guarda. Para que vela? Vela para dar luz. Que tipo de luz que uma vela? Então acende uma lâmpada lá uma vez, né? Orações fortes. Essa oração é forte, essa aí para espantar os maus olhados, essa dá certo, não sei o que tal. Não é nada disso. A oração forte é aquela do coração, aquela que você fala com a alma, com emoção, acreditando no que você está falando. Santos, né? O que são santos? Santos são espíritos evoluídos. Não no sentido de que eles estão aí para ser nossos empregados, para ficar fazendo troca com eles. Se você me faz isso, eu faço aquilo, né? Você me cura, eu faço uma promessa, né? Então eu vou e subo uma escadaria de joelho. Não é nada disso. Santos são espíritos evoluídos, nos ajudam, sem pedir com fé, claro, nos ajudam, né? Mas não fazem nossa parte, não fazem o que é para nós fazermos. Também não tem nenhuma aqui, né? Tem um quadro de Kardec, mas é um quadro, também não é nada de sagrado, né? Amuletos, né? Talismãs, que é uma coisa. Nada do que é material pode influenciar os espíritos. Os espíritos são influenciados pelo nosso pensamento. Se nós tivermos um amuleto, mas nós fizermos coisas negativas, não adianta, o amuleto não vai proteger para nada. Santíssima Trindade também não faz parte da crença espírita, porque lembra da primeiro princípio básico? Qual o primeiro princípio, o principal? Deus. Existe um único Deus, é Pai. Não existe um Deus trino. Não existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não. Deus é Pai. Jesus é um espírito como nós, muito mais evoluído, nosso irmão mais velho, né? Para nós é como se fosse um Deus, mas não é Deus. É criatura de Deus. Foi criado por Deus também. Então não existe um Deus Filho. Essa foi uma criação. Nós não vamos nem aprofundar isso aí. Vocês forem estudar a história, vocês vão ver o tempo certinho que as religiões estabeleceram isso aí, né? Eles inventaram essa história toda. E também o Deus Espírito Santo não é Deus, né? Espírito Santo, um erro de tradução do Evangelho, quando se diz lá que
manifestava-se o Espírito Santo, manifestava-se um Espírito Santo, porque a língua grega não tem o artigo indefinido, um. Então manifestava-se um Espírito Santo, que era um Espírito iluminado, um Espírito de luz, como se manifestam hoje no centro do Espírito, porque a mediunidade sempre existiu, ela existia também no tempo de Jesus. Então essas coisas não fazem parte da crença espírita. Ressaltando, como nós falamos desde o começo, para nós respeitarmos todas as pessoas que não acreditam dessa forma, porque cada um é livre para pensar o que quiser. Nós estamos falando o que faz e o que não faz parte do centro espírita, do espiritismo. Também tem coisas que não existem no centro espírita, né? Algumas pessoas perguntam: tem rituais no centro espírita? Que tipo de ritual? Ora que a gente pode até criar alguns, geralmente a gente cria, né? Porque a gente tem saudade das religiões, né? Vocês vejam bem, ó, o espiritismo é uma doutrina bem nova. Quantos anos tem o espiritismo? De 1857. 160, 100 por aí, né? Não tem nem 200 anos, né? O espiritismo não tem 200 anos. Imaginem vocês, provavelmente essa é a nossa primeira encarnação como espíritas. E nem alguns de nós não nascemos espíritas. Eu nasci espírita, alguns nasceram espíritas, né? Depois de um certo tempo. Então, nossa primeira encarnação como espírita. Olha quanto tempo nós vivemos nas religiões. No catolicismo, no protestantismo, talvez no budismo, talvez no judaísmo, talvez muito antes nas crenças pagãs. Então nós absorvemos muitos rituais, nós temos muita coisa dentro de nós, né? Então a gente não muda de uma hora para outra. Então por isso que nós vamos devagar, nós temos que respeitar as ideias de cada um, o andar de cada um. Cada um vai de acordo conforme compreende. Então, mas para nós entendermos, então não existem casamentos no centro espírita. Mas espírita não casa? Casa no civil. Não só outra forma. O casamento que vale é o casamento civil, né? Então, dentro do espírita não é feito casamento, porque não acreditamos em sacramentos. Batizar também não, né? Não é batizar. Já fomos batizados muitas vezes, pense bem, quantas encarnações tivemos. Então não é necessário batizar. Porque o fundamento do batismo, para nós, o Espiritismo não crê no fundamento do batismo. Qual é o fundamento do batismo? Que Adão e Eva erraram e por isso fizeram o pecado original. Então todas as pessoas que nasceram depois disso herdaram o pecado original, segundo as religiões. Então todos têm que ir lá se libertar do pecado original, limpar o pecado original. Como nós não acreditamos no pecado original, que nós achamos que a ideia de que Adão e Eva é apenas uma lenda, então nós não precisamos batizar, né? Então é isso, respeitando-se as pessoas que batizam, né? Então é deles. Não faz, se não fizer mal, fizer bem, também não faz mal. Confissões. Quando o apóstolo Paulo aconselha nas suas cartas: irmãos, confessais uns aos outros vossos pecados, ele quer dizer daquela coisa de amizade que tem entre as pessoas, né? Da confiança que tem entre as pessoas, né? De um poder se apoiar o outro nos seus erros, um poder aconselhar o outro. Ele não falou nada sobre ter um sacerdote, alguém que perdoe pecados, não falou nada sobre isso. Isso foi uma criação posterior. Então, a confissão também não existe em comunhão. Então, não existe nenhum sacramento. Vocês ficaram assim, decepcionados? Parece que não tem nada, né? Tem só os princípios básicos. Já dá bastante, para estudar bastante, mas de pano para a manga. O que acontece é que muitas vezes, como nós temos alguma saudade das religiões antigas, né, que eu falei no começo, dos rituais, a gente transforma as coisas simples do espiritismo em rituais. E se a gente pegar nossa conversa de hoje, se a gente transformar numa missa? Lógico que não é uma missa, né? Mas o que é a nossa conversa de hoje? É um estudo. O que seria uma missa? Seria uma missa sentar-se quietinho e ficar só escutando o que estou falando, só para cumprir a obrigação. E pronto, já estou com minha consciência tranquila.
Cumpri a obrigação, fiquei livre. Não preciso pôr em prática o que eu aprendi, porque daí na próxima segunda-feira eu venho na missa de novo. Né? É verdade. Então o passe é como se fosse uma comunhão. Não é isso, né? A ideia é que nós participemos ativamente do centro espírita, que nós coloquemos em prática o que nós aprendemos nas várias frentes de trabalho do centro espírita, também lá fora, porque ser espírita dentro do centro é facinho, né? Todo mundo é bonzinho aqui. Se eu chegar aqui e pisar no seu pé, você vai falar assim: desculpa ter posto meu pé na sua frente, não se pisar. Não. Mas se não for lá fora, capaz de, está me estranhando. Então, quer dizer, a gente tem que ser espírita fora do centro também. Ser amigo, perdoar, né? Conversar com as pessoas, procurar corrigir os defeitos, procurar se analisar. Então, é isso que é o espiritismo. Não é assim uma religião no sentido de rituais, de que a gente vem aqui para cumprir obrigação. Não. Então é isso. Também não tem crisma, esqueci de falar das crisma, né? O que são práticas espíritas, então? Simples. A prece é uma prática espírita. A prece também pode se tornar um ritual, se a gente quiser. Quer ver? Fazer só por obrigação. Eu tenho que rezar um Pai Nosso. Não tem, não. Ninguém tem. Se eu falar que eu tenho que rezar, é melhor não rezar. É bom eu rezar, é bom eu orar, é bom eu fazer uma prece, né? Porque eu quero ficar em sintonia com Deus, com os bons espíritos. Aí sim. Aí é algo espírita realmente. Então a prece é nesse sentido. A fluidoterapia, os passes e a água fluida. Então nós recebemos o passe não por obrigação, também não é porque nós estamos dentro do centro espírita, não é obrigado, gente. Mesmo que a gente pegue a fichinha lá na frente e no decorrer da prece fala assim: nossa, eu peguei a ficha, mas então estou bem, nem preciso receber o passe. Não precisa, não é obrigado. O passe é uma transfusão de energias, de fluidos, para nós nos reequilibrarmos. Não é nenhum sacramento, não é algo obrigatório para a gente passar, não é um benzimento, é um tratamento, vamos dizer, né? A água fluida também, a gente pode receber os fluidos através da água, que é um veículo que transporta os fluidos benéficos para dentro do nosso organismo. Também não é água benta. Simples assim. Então as coisas são bem simples. Nós podemos complicar se nós quisermos, mas as coisas são simples. O Espiritismo é simples, como simples era o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é simples. Ele ia, ensinava as classes, ensinava todas as pessoas, as mais pobres, ensinava com palavras que eles pudessem entender, com historinhas, que são chamadas parábolas. Então o Espiritismo segue essa tradição, esse ensinamento, essa linha de ensinamento de Jesus, de tornar as coisas simples. Simples, mas não simplórias, não ingênuas, porque o Espiritismo, vocês viram, ele é realmente uma ciência de bases fortes, sólidas, e produz consequências também benéficas, consequências morais. Então, para nós entendermos melhor, nada melhor do que essa frase de Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então esse é o resumo de tudo. Nós podemos pensar: não, o espírita tem que ser muito santinho. Eu não posso falar que eu sou espírita, estou tentando ser espírita. Não está tentando ser espírita. Quanto tempo faz que está tentando? Né? 30 anos estou tentando. Né? Não, você deve falar: a gente fala que está tentando porque a gente acha que ser espírita seria ser perfeito. Mas não é isso que Kardec disse. Ele falou que o verdadeiro espírita, ele não é perfeito, mas está se esforçando para dominar suas más inclinações, suas más tendências. Então esse é o verdadeiro espírita.
Então, que Jesus continue conosco, então. A gente, através da figura, a gente lembra da imagem dele, apesar de não sabermos direito qual era a sua aparência, né? Mas é a ideia que nos ficou conhecida. Para nós mentalizarmos. Pode, claro, fica à vontade. Cirurgias espirituais? Então, as cirurgias espirituais são muito utilizadas. Vamos dizer, o centro espírita, ele procura mais, vamos dizer, curar almas. Mais curar almas, né? Não é o que acontece. Mas existe também o passe, que ele vai nos dar equilíbrio físico também. Existe a água fluídica também, porque não devemos esquecer do sofrimento físico da humanidade, como Jesus, a exemplo de Jesus, que também não esqueceu. Ele fez os chamados milagres, né, na época, né, para ajudar as pessoas, e também não deixou de ensinar. Agora, o centro espírita, para fazer as curas espirituais, já tem que estar bem preparado. Não é todo o centro que deve fazer, né? Então é uma coisa assim que não temos uma opinião realmente formada a esse respeito. Pode dar certo, por que não? Pode dar certo, existem alguns lugares que dá certo, sim, que dá certo, né? Só não faz parte assim da base do espiritismo. Deve-se ir nas cirurgias espirituais, mas deve-se também transmitir o conhecimento espírita, porque o conhecimento é para toda a eternidade, e a cura do corpo físico é só para essa encarnação. Lógico que deve ser feito, tá? Podemos terminar? Tudo bem? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, pedir a sua bênção para todos nós que passamos por dificuldades ou não, para nossos irmãos encarnados e desencarnados que se acham em dificuldades. Muitos deles que nem são nossos parentes nem amigos, mas são nossos irmãos em humanidade. Que Deus, nosso Pai, possa se fazer presente através de seus mensageiros a todos eles. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espíritos amigos, por mais essa oportunidade. Que nós possamos, ao sair daqui, levar conosco essa paz e essa harmonia que agora desfrutamos e dividi-la com nossos parentes, amigos, conhecidos. Graças a Deus.